Seja bem-vindo a mais uma live. Sou o professor Diego Mota, que a gente estratégia que ajuda você a começar a investir na Bolsa de Valores e ter uma renda extra de forma segura. E na live de hoje eu vou mostrar para vocês como montar uma carteira de ações, uma carteira de ações da Bolsa de Valores e ter uma renda extra de forma segura. Quem me conhece sabe que eu não negocio a segurança dos meus investimentos e é possível sim você investir na Bolsa de Valores de forma segura, aplicando o método que eu já criei há mais de 10 anos, que é o método Leitura de Mundo, que não ajuda só a mim, mas também a vários alunos meus que estão aplicando o método Leitura de Mundo e ganhando sim aquela renda extra de forma segura. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se você não sabe, eu tenho um site com os resultados dos meus alunos. Alunos que estão aplicando o método Leitura de Mundo e estão ganhando sim uma renda extra de forma segura. Só você acessar professordiegomota.com.br/resultados. Só compartilhar aqui minha tela rapidamente. Eu gosto muito de mostrar esse site, porque mostra como pessoas comuns estão ganhando uma renda extra na Bolsa de Valores de forma segura, né? Então, o professor Diego Mota aqui tá barra resultados. professordiegomota.com.br/resultados, tá certo agora aqui? Vocês podem acessar o site e lá vocês vão ver várias pessoas comuns, né? Nós temos lá dublador, dentista, policial militar, que estão ganhando uma renda extra de forma segura. Só conectando aqui. E aí você tem que o Evandro, o Maicon, a Clarice, são pessoas que estão aplicando o método leitura de mundo, o método de investimento, né? Um método que pessoas começaram do absoluto zero, então aí ganhando essa renda extra, que o Edson, que saiu de Bitcoin, né? Ele até comenta aqui no vídeo, né, que ele investiu em Bitcoin, tentou de várias formas de ganhar capital, e aí encontrou o método leitura de mundo e está aí ganhando uma renda extra de forma segura, ganhou 100% em 2 meses. A Clarice, que é dentista, né? Então 52% também em 2 meses. O Pedro Mário, que é músico, 150% em 6 meses. Então, estou vendo aí pessoas comuns que estão aí ganhando uma renda extra, uma boa renda extra, uma rentabilidade muito boa, aqui como é a Iris, 600% em 2 anos, conseguiu comprar sua casa própria. A Sueli, né, que chegou até a sua liberdade financeira, ela fala isso também no vídeo, ganhou 130% em 9 meses, né? Repare que aqui eu sempre comento em níveis percentuais, porque é mais justo, né? Mais honesto, né? Eu vejo muitos falando, quanto que eu posso ganhar na Bolsa de Valores? Depende muito do que você está investindo, né? Então, assim, por isso que a gente fala muito da questão de rentabilidade. Diego, eu quero para ganhar R$ 1.000 na Bolsa de Valores, preciso de quanto? Depende muito do quanto você está investindo nesse valor, né? Não adianta nada você falar assim, Diego, eu vi lá um vídeo de alguém falando que ganhou R$ 10.000 na Bolsa de Valores. Vai ver quanto ele investiu. Ele deve ter investido 1 milhão, 2 milhões. Então, assim, não é bem assim. O que diz que o método de investimento ele é bom é a sua rentabilidade, níveis percentuais. Né? Então, no caso aqui, 600% em 2 anos. É uma boa rentabilidade. Ganha muito e muito da renda fixa, por exemplo. Então, aqui, por exemplo, o José Leonardo, que é dublador, ele ganhou 100% em 9 meses. 100% quer dizer o dobro. Então, em 9 meses, ele ganhou o dobro, né, do que ele tinha investido. Se ele investiu R$ 10.000, foi para R$ 20.000. Se ele investiu R$ 100.000, foi para R$ 200.000. Se ele investiu 1 milhão, foi para 2 milhões em 9 meses. Então, quer saber se o método de investimento ele é bom, tem que ver a rentabilidade. Então, o que a gente fala muito é a questão de você estar investindo de forma correta, começar a investir na Bolsa de Valores de forma correta, sim, e ter essa renda extra de forma segura. Aqui tem vários vídeos, então, professordiegomota.com.br/resultados. E aí você consegue, sim, montar a sua carteira de investimento. E na live de hoje eu vou apresentar para vocês como que você pode montar essa sua carteira de ações, investimento em empresas, em negócios, tudo isso na live de hoje. Então fica comigo até o final, e se você ainda não deu like, não compartilhou esse vídeo, compartilhe esse vídeo, é muito importante para a gente possa levar educação financeira de qualidade para mais pessoas. Então eu quero mostrar para vocês um pouco mais do meu método, o método Leitura de Mundo, para vocês poderem conhecer também, né, como você vai investir na Bolsa de Valores de forma correta e sim, ter uma renda extra de forma segura. É possível sim, eu não negocio a segurança dos meus investimentos. E é até interessante que lá no site, né, nos vídeos, todos os alunos são unânimes. Eu me sinto seguro investindo com o método Leitura de Mundo. Então, assista lá os vídeos também, bem legal, dos alunos, depois dessa live, para que você possa, sim, aprender um pouco mais como investir na Bolsa de Valores e ter essa renda extra de forma segura, ok? Só fazer o último teste aqui de áudio, certinho, dando aqui esse meu microfone aqui, ajustando, está ok. Beleza. Então, vamos lá, deixa eu jogar aqui para o meu editor de texto aqui, para a nossa tela aqui, porque a gente vai começar agora um conteúdo profundo para que essa aula aqui, ela é uma aula para investidor iniciante, sim, mas é uma aula muito profunda, onde eu vou mostrar para vocês um pouco mais de como montar uma carteira de investimento, um pouco mais da estratégia, do método leitura de mundo. Então, isso aqui é uma aula bem importante para que você possa aprender, né, a como montar uma carteira de investimento. E aqui é a nossa live 32, então, quer dizer, live 30, 31, teve anteriores também, então são lives que estão aí para você ver a qualquer momento lá no YouTube, no Facebook, também no Instagram, para que você possa também aprender a investir de forma correta
assistindo as outras lives também. Mas as lives, elas são independentes. Eu criei de uma tal forma que você não precisa, eu preciso assistir a live 31 para ver a 32. Não, são lives independentes. É claro, quanto mais aulas, lives você assistir aqui comigo, essas lives ficam gravadas, você pode adquirir cada vez mais conhecimento e conhecer também um pouco mais do método leitura de mundo, e você vai ver que como que a gente consegue, sim, ter essa renda extra de forma segura, começar a investir na Bolsa de Valores, né? É muito importante, o brasileiro está começando a aprender que que é fundamental, né? A gente ter uma renda passiva, fazer o dinheiro trabalhar para ele e não só viver do salário. Então, a gente está cada vez mais trazendo conteúdos de qualidade, de forma profunda mesmo aqui, né? Quem me conhece há mais tempo sabe que a gente traz sempre conteúdo de forma profunda, conteúdos de relevante, e não tem muita lenga-lenga, não. Aqui, no caso, a gente trabalha com resultados, né? E vocês podem ver o resultado dos meus alunos, né? Eu sou professor há mais de 10 anos aqui na área de mercado financeiro e tenho, sim, resultado dos meus alunos, e esse site eu me orgulho bastante, porque é um site que eu vejo que os alunos estão tendo resultados de verdade e estão mudando a vida. Não só questão de ganhos financeiros, mas também de mentalidade, isso é muito importante. Ok? Então, como montar uma carteira de ações da Bolsa de Valores para ter renda extra de forma segura? Então, a gente vai trazer isso para cá com o método leitura de mundo. Então, para facilitar, eu gosto muito de fazer uma analogia do método leitura de mundo para montar a carteira de investimento, porque o método, né, o método leitura de mundo, o método de mundo, ele se baseia em dois pilares principais, que é você saber fazer análise de empresas, de negócios, nas ações, e carteira, e montar carteira de investimento. Ok? Então, é você saber escolher bons negócios, mas não só escolher esses bons negócios, mas colocar esses bons negócios na sua carteira de investimento. Eu sempre faço uma analogia com um time de futebol, né? Não basta só você escolher um bom jogador, você escolher um jogador de futebol que vai entrar no seu time certinho, né? Vai entrar no seu time ali, né? Um time bem equilibrado, um esquema tático e tudo mais, e tudo isso a ver na aula de hoje, como montar esse esquema tático aqui na Bolsa de Valores com a sua carteira de investimento. Então, o método leitura de mundo é se baseia em você analisar bons negócios, inclusive eu tenho vídeos de mão na massa, eu toda semana estou analisando uma empresa, já analisou a Arezo, né, foi a Oi, tem vários vídeos que a gente está analisando e postando para vocês no Facebook, no YouTube e também no Instagram. Análise de empresas. Toda semana estou analisando uma empresa de forma profunda, aplicando o método de mundo para você ver se vale a pena ou não investir naquela empresa. Mas não é só isso. Você precisa também entender da carteira de investimento. Não basta você comprar bons jogadores. Tem que botar esses bons jogadores num esquema tático de uma tal forma você poder ter essa renda extra de forma segura. Eu não negocio a segurança dos meus investimentos. Isso é muito importante dizer para vocês. E outro ponto importante também, que eu comento muito mais no vídeo Mão na Massa, onde eu faço lá as minhas análises de empresas, é você saber fazer valuation. Valuation. Se você sabe o que é valuation, mas valuation seria o momento de compra, na verdade. Quando comprar? Não vale só você comprar aquela boa ação. Eu sempre dou o exemplo da Ambev. Ambev é uma empresa sensacional, uma empresa muito boa, lucrativa e tudo mais. Mas eu não compro Ambev. Por que eu não compro Ambev? Porque é uma empresa cara. Tem que saber o preço da empresa na Bolsa de Valores. Eu chamo de valuation. O valor está esticado, a empresa está cara, então eu não compro. Então não basta só você comprar uma boa empresa, depois já fez uma análise da empresa, etc. Não basta você comprar um bom negócio. Você precisa comprar um bom negócio barato. E por isso que lá nesse vídeo Mão na Massa, tem vários vídeos Mão na Massa, acompanha também, que ali eu analiso a empresa e faço valuation dessa empresa. Se essa empresa está boa, e se ela está barata ou se ela está cara. Então, eu sempre está comprando bons negócios baratos. Por isso que fazer o valuation é extremamente importante e eu trago isso para vocês. Mas na live de hoje, o meu foco principal vai estar onde? No time, no esquema tático. O meu foco principal está na carteira de investimento, né? Como a gente vai montar ali nossa carteira de investimento, nosso esquema tático, para a gente poder estar se ganhando essa renda extra de forma segura. Isso é muito importante aqui. Então, fica comigo até o final, que eu vou mostrar para vocês, tintim por tintim, como montar essa carteira de investimento aqui no nosso livro. E, claro, né, assista também os vídeos, Mão na Massa lá, análise de empresa. Então, assim, tem vários bons negócios que eu estou analisando, trazendo para vocês, assim, que é bem legal mesmo, que você possa ver como eu analisando esses bons negócios, você pode sim também aprender a analisar esses bons negócios aplicando o método leitura de mundo. Então, para montar nossa carteira de investimento, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar a carteira de investimento em 3 partes. Vamos lá? Então, daqui a gente começa a nossa aula de hoje. Então, eu vou montar aqui a nossa carteira de investimento baseada em 3 partes, né? Então, vou separar ela em 3 partes.
com defesa. Lembra que eu falei com vocês que eu vou fazer uma análise, uma analogia junto ao time de futebol? Vocês vão entender exatamente o que eu quero dizer aqui, pessoal. Fique comigo até o final, que vocês vão entender exatamente o que eu quero colocar para vocês aqui e como isso aqui é fundamental e importante para você ter ter uma renda extra. É importantíssimo ter isso aqui, e isso aqui vai virar o jogo de vocês como investidor. Mesmo que você nunca tenha investido antes, fica comigo até o final, porque é para investidor iniciante. E se você já investe, pega essa visão, pega essa ideia aqui, porque não é possível tantos alunos meus terem bons resultados de rentabilidade, né? Não é possível. Nós temos bastante alunos lá no site, você pode ver vários alunos meus que estão aplicando o método de Edmundo e tendo essa renda extra e de forma segura. Nunca perdi dinheiro na Bolsa de Valores, os meus alunos também nunca perderam dinheiro na Bolsa de Valores. Então vamos lá, segue comigo aqui, que isso aqui é fundamental para que você aprender a investir de forma correta. Né? Eu vejo muita gente já investindo, já faz, não, já sei investir. Calma, pega essa visão, pega essa ideia aqui, que eu acho que vai ser muito importante para vocês, ok? Então, eu vou separar a carteira de investimento em 3 partes, com a defesa, meio campo e ataque. Essa aula de hoje vai mudar o jogo de vocês. Vai mudar o jogo completamente, porque eu vou trazer o método de Edmundo para montar a carteira de investimentos. Vocês vão ver que faz sentido tudo isso aqui e vão começar a perceber por que meus alunos têm tantos resultados positivos. Boa rentabilidade, ok? Então, eu vou separar então aqui em defesa, meio campo e ataque. Vou até mudar aqui as cores para ficar mais fácil. Minha defesa aqui eu vou botar aqui em azul, meu meio campo vou botar aqui de uma outra cor, chamar aqui de botar um verde aqui mais escuro, e o meu ataque vai ser vermelho, porque mais para frente eu vou explicar para vocês por que o meu ataque eu chamo de pimentinhas. Aqui está o ouro. Vou botar aqui em vermelho, ok. Então, defesa, meio campo e ataque. Então, quando a gente vai montar um time de futebol, né, fazer analogia com futebol, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu tenho ali zagueiros, eu tenho jogadores de meio de campo e eu tenho jogadores de atacante. E esses jogadores têm perfis, funções diferentes no meu time. O zagueiro ele tem uma função diferente do atacante. Inclusive, a questão até do biotipo, do perfil, quando você vai poder contratar um jogador de futebol para a zaga, o perfil é diferente de um atacante. Né? E outra coisa, você não pode também rechear o seu time de atacante. Imagina, você botar um montão de Neymar. O Neymar é um bom jogador, só que no ataque. Mas se botar o Neymar, por exemplo, na defesa, eu acho que não vai dar muito bom, não. O Neymar como zagueiro, marcando, não sei. Né? Então, assim, então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente vai montar a carteira de investimento, porque eu tenho empresas específicas com funções específicas na minha carteira de investimento. Então, eu tenho ações, empresas, vou entrar na minha carteira de investimento com uma função de defesa, outra com a função de meio de campo e outra com função de ataque. E eu vou explicar cada uma dessas funções aqui para vocês. Qual é o perfil de uma empresa que vai ficar na defesa, qual é o perfil da empresa de meio de campo e qual é o perfil da empresa que vai para o ataque, que eu chamo de pimentinhas. Eu vou explicar para vocês porque eu chamo de pimentinha daqui a pouquinho para vocês. Ok? Então, o que seria a minha empresa da defesa? A defesa tem que ser algo sólido, tem que ser algo que não me dê muito trabalho, tem que ser algo assim que está sempre, que não erra quase que nunca, né? Se o zagueiro errar, né, é complicado, né? Então, se um zagueiro errar, né, praticamente vai levar um gol. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Então, aqui eu vou buscar empresas sólidas, com histórico. Então, vamos lá. Hoje essa aula aqui vai ser profunda, essa aula aqui vai ser bem legal. Essa aula aqui, depois compartilha essa aula. Eu tenho certeza que essa aula aqui vai fazer sentido para vocês, vai ser bastante relevante e com certeza vocês vão sair daqui bem diferentes como investidores mesmo de bolsa de valores de forma correta. Então vamos lá. Aqui eu vou buscar o quê? Empresas que têm negócios. Opa, errei aqui. Negócios sólidos. Eita, errei aqui só. Que tem um bom fluxo de caixa, que tem um histórico de lucratividade, tem uma boa gestão. Como eu dei o exemplo aqui da Ambev, né, etc. Né? Tem vários pontos aqui que eu posso colocar para vocês. Como eu dei o exemplo da Ambev, a Ambev está no mercado há bastante tempo, então, assim, tem um histórico de lucratividade muito grande, uma gestão maravilhosa. Então, assim, são negócios que são extremamente sólidos. Mas eu ainda vou acrescentar outra situação aqui, que esteja em setores que são setores bons, setores que eles são setores que não são tão abalados pelas crises, principalmente crises globais ou crises nacionais.
Então, eu estou lidando aqui com setores que são os principais setores do Brasil, né? Setores que não importa se é o presidente de esquerda, o presidente de direita, não importa se a economia vai bem, se a economia vai mal, são setores que são sempre resilientes a crises, né? Que aqui eu estou falando de setores bancários, olha só, e elétrico. Por que o setor bancário e elétrico? Pela minha história, pelo que eu já estudei, pelo que eu analisei e tudo mais, setor bancário e setor elétrico, empresa de energia elétrica, é certamente isso, e os bancos, ao longo da história, né, eles sofreram muito pouco ou quase nada com as crises. Então, assim, então são setores bem resilientes. Então, por exemplo, tem o Banco Itaú. O Banco Itaú já passou por várias situações, vários presidentes, inflação alta, inflação baixa, e está sempre lucrando cada vez mais. Inclusive, agora, passando da pandemia, mesma coisa. Setor elétrico é um setor que é resiliente, porque ninguém fica sem energia elétrica. Então, são setores que lucram bastante e pagam bons dividendos. Então, são bons, empresas são boas, vou botar aqui, boas pagadoras de dividendos. Se você não sabe o que é dividendo, dividendo é você ter participação nos lucros dessa empresa, independente do sobe e desce da ação. Você vai ganhar dividendos. A empresa lucrou, você ganha dividendos. Então, dividendo é você ter participação nos lucros dessa empresa. Então, na minha defesa, o que eu tenho aqui na minha defesa? Eu tenho negócios sólidos, eu tenho, principalmente aqui, né, dificilmente eu vou fugir do método de mundo na minha defesa como setor bancário e setor elétrico, que também são empresas que pagam bons dividendos. Então, mesmo na pandemia, mesmo na crise, greve dos caminhoneiros, Wesley Day, sei lá, várias crises já tivemos aqui no Brasil, né, que a Bolsa Brasileira mexeu, né, esses setores foram resilientes, sempre lucrando e pagando excelentes dividendos. Então, eu coloco, né, na minha carteira de investimento, na minha defesa, eu coloco setor bancário e setor elétrico, né, na minha defesa para segurar a minha carteira de investimento. E aqui é interessante porque eu coloco no mínimo de 50% do patrimônio. Isso aqui é bem interessante também colocar para vocês que do meu capital todo, no mínimo 50% do meu patrimônio. Hoje, 50% do meu patrimônio está na defesa, exatamente 50%. Porque vai segurar a minha defesa. Ok? E aí a gente vai para o meio de campo. O meio campo, aí aqui no meio campo, lá pensando no futebol, no meio campo eu tenho o quê? São aqueles jogadores que em determinados momentos estão atacando, em determinados momentos estão defendendo, são aqueles jogadores mais voláteis, né? Que estão ali atacando, defendendo. Isso tem características diferentes, por exemplo, de um defensor que na maior parte do tempo está defendendo, do meu atacante, na maior parte do tempo está atacando. Então, o meio campo ele tem que se adaptar a cenários. Tem momentos que tem cenários que ele tem que se defender, tem cenários que ele tem que atacar, então ele é mais ele tem que mais se adaptar a esses cenários. E a mesma coisa, fazendo analogia com as empresas da Bolsa de Valores. Eu tenho empresas que se adaptam a cenários. Por exemplo, vou botar aqui para vocês aqui um cenário de dólar alto. Deixa eu só fazer aqui vou botar aqui meus bullets aqui. Esse aqui também é na mesma cor padrão, né? Com uma outra coisa bonitinha, né? Então vamos lá. Eu tenho um cenário de dólar alto. Então aqui é né, um cenário, né? O Brasil né, sofre com isso, né? Mas eu tenho empresas que se beneficiam com dólar alto. Isso é um cenário. Então eu coloco na minha carteira, por exemplo, empresas que são exportadoras. Por exemplo, Diego, poderia colocar uma empresa do exterior, uma empresa lá de fora, um Apple, Netflix, a Walt Disney, Facebook? Poderia, mas eu gosto muito de empresas exportadoras, que são empresas que têm custo em real e receita em dólar, então eles recebem em dólar, mas o custo delas é em real. As empresas do exterior, elas têm custo em dólar e receita em dólar. Ok, isso até são boas empresas, mas eu dou preferência para as exportadoras. Olha aqui, normalmente também são empresas também que pagam bons dividendos também, não tão bons quanto da defesa, mas também pagam bons dividendos. Por exemplo, um outro cenário de consumo interno. Vamos supor que o consumo interno, né, o desemprego está baixo, a taxa de juros está baixa, então o Brasil está indo bem, a economia brasileira está indo bem, e eu tenho um bom consumo interno. Vou botar aqui, bom consumo interno. Então eu tenho empresas, né, ou setores que se adaptam e se beneficiam, né, se beneficiam a esse consumo interno positivo, um bom consumo interno. Por exemplo, o setor de varejo, né, se beneficia muito bem com isso. O setor de seguros,
Também é um setor que se beneficia muito, como o Brasil está indo bem. Eu tenho, por exemplo, o setor imobiliário, empresa do setor imobiliário também, quando o Brasil está indo bem, tá, a juros está baixa, a gente consegue vender mais imóveis, né, por exemplo. Que mais? Eu posso pensar aqui, varejo, seguros, é a principal, né, que nós temos aqui, né, cenários de locação de veículos, por exemplo, também é um setor que está crescendo muito no Brasil, né? Tem vários setores aqui, etc. A ideia é você pegar aqui a ideia, a inteligência, né, do método Leitura de Mundo, junto ao seu meio campo, para que você possa ter na sua carteira de investimento, né, empresas que se beneficiam com o Brasil indo bem. É que normalmente, isso não é uma regra, né, quando o Brasil vai bem, o dólar cai. Quando o dólar está em alta, quer dizer que a economia do Brasil não está tão bem, né? Vamos dizer assim, a taxa de juros está alta, etc. E o consumo cai, o desemprego está alto, normalmente é esse paralelo que faz. Não é uma regra, mas normalmente isso que acontece. Então, olha só, se o dólar subir, você vai ter empresas na sua carteira de investimento que vai se beneficiar com isso. Ah, se o dólar está em baixa e o Brasil está indo bem, a economia está indo bem. Até a gente está vivendo isso antes da pandemia até. Né? Então, vivia uma taxa de juros baixa, uma inflação baixa e o consumo aumentando antes da pandemia. E aí, então, tem empresas que se beneficiam com isso. Viu bastante com isso. Então, vale a pena você pensar em colocar uma empresa que se adapta a esse cenário. Então, esse é o meu meio campo. Então, são empresas que se adaptam a alguns cenários. Claro, você pode ter outros cenários, pode, até um cenário de commodities, minério de ferro, né, de commodities de petróleo, etc. Particularmente, eu fico restrito a esses dois cenários principais no Brasil. Mas tem gente que do Leitura de Mundo que tem um maior conhecimento até, por exemplo, o mercado de minério de ferro. Né? Então, assim, se você consegue entender, né, sobre o mercado de minério de ferro, se adapta, e quando o minério de ferro vai bem, você tem empresas ali que vai bem, como, por exemplo, o cenário sei lá, né, petróleo, por exemplo. Então, você entende ali o ciclo do petróleo, o ciclo do minério de ferro, das commodities, principalmente. Talvez você coloque aqui, mas eu acho isso um pouco mais avançado. Acho que para quem está começando, acho que ainda não vale a pena. Eu acho que o cenário de dólar alto e de consumo interno positivo, bom consumo interno, eu acho que são dois bons cenários para você colocar em empresas no seu meio de campo. Então, imagina só, você tem uma empresa aqui, por exemplo, do setor bancário e um setor elétrico. Você tem, por exemplo, um Itaú, um Bradesco, e aqui um setor elétrico, uma Taesa, uma Lupar, uma EDP, por exemplo, são boas empresas de energia elétrica. Aí no seu meio campo você tem uma exportadora, por exemplo, a Tupi, uma empresa que fabrica moldes de motor, exporta isso. Então, a Tupi é uma empresa que poderia estar aqui e paga até bons dividendos, é uma exportadora. Varejo, por exemplo, tem a Grendene, tem a BB Seguridade. Aqui também pode entrar também, sabe quem? Os fundos imobiliários, gosto muito dessa classe de ativos, fundos imobiliários, que aqui no caso, fundos imobiliários trabalham com aluguéis, né? Mobiliários, os fundos imobiliários FIIs, né, alguns chamam, né, os fundos imobiliários, na verdade, eles, o quê? Você ganha através dos aluguéis, né, você compra cotas, por exemplo, de um shopping center, de um galpão logístico, e você recebe todos os meses, né, pagamento de dividendos dos fundos imobiliários são todos os meses, e você recebe todos os meses esses dividendos. E é claro, né, se uma economia interna está indo bem, né, fundos imobiliários se beneficiam bastante com isso. Então, assim, assim, bem interessante quando a gente começa a montar nossa carteira de investimento, também adaptando a cenários. Então, olha só como eu estou aqui estruturando, né? Não é do nada. A gente não compra uma empresa, uma ação do nada. Existe uma ideia, uma inteligência, uma estrutura dentro de uma carteira de investimento, né, para que a gente possa, sim, ter uma renda extra de forma segura. E estou vendo aqui que não é nada mirabolante, nada disso, né? O método de mundo veio para simplificar. Vocês viram lá que nós temos ali dentista, dublador, músico, pessoas comuns que estão aplicando aqui o método de mundo, que montaram aqui a carteira de investimento seguindo com defesa, meio campo e daqui a pouco algumas de vocês também o ataque, e estão ganhando essa renda extra de forma segura. Então aqui, e no meu meio campo, eu coloco aqui pelo menos aí, mais ou menos, uns 20% do patrimônio. Opa, pode ficar tudo verde, né? 20% do patrimônio é o que eu coloco aqui. E depende muito, às vezes, se eu boto boto um pouco mais na defesa. Então, na verdade, eu não passo disso. Na verdade, eu boto aqui até 20% do patrimônio, não mais que isso. Né? Então, isso depende muito, depende de quando você coloca na sua defesa. Mas você botar 50% da defesa, 20% no meio campo, já é uma boa distribuição da sua carteira de investimento. Ok? Então você chega aqui.
meio campo, né, como ele se adapta ao cenário, e você começa a vislumbrar aqui, caramba, então olha só, não basta só pensar se uma empresa é boa ou não, né? Toda vez eu recebo lá no Instagram, principalmente no direct, professor, quando eu abro caixinha de perguntas lá no meu stories, né, professor, pô, a empresa é boa para investir? Cara, tem vezes que são boas para investir, mas tem que ver se ela vai entrar, onde ela vai entrar no seu esquema tático, onde que ela vai entrar na sua carteira de investimento. Então não vai ser um bom negócio. Além de ver o valuation, como eu falei antes, né, ver se está caro ou se está barata, tem que ver onde ela vai entrar. Mas às vezes você está com várias, já na tua carteira de investimento, aí, tem várias empresas da defesa, calma aí, pô. Você precisa comprar mesmo de meio de campo, você depois comprar mesmo de ataque. Então, dependendo do que você já tem, a empresa não pode não se encaixar. É igual você tá cheio de atacante no seu time e você traz mais um atacante. Falei, calma aí, você precisa de zagueiro também, precisa de meio de campo. Então, esse equilíbrio, ele é fundamental. É fundamental. E é o que poucas pessoas falam, poucas pessoas comentam sobre isso. A pessoa quer saber qual é a melhor ação que vai subir, etc. Calma. Primeiro, a maioria das pessoas não pensa em dividendos. Eu não entendo isso. A maioria das pessoas não pensa em dividendos, só quer aumentar patrimônio e não pensa na renda. Eu sempre comento com vocês que eu tenho, né, o meu diferencial aqui no Método de Mundo é a renda que muda a vida, não é o patrimônio, né? É o que a renda que é gerada através desse patrimônio. E isso faz diferença. Eu tenho amigos meus que têm um patrimônio gigante, maiores que o meus, só que a minha renda é maior. A minha renda é maior, porque eu soube comprar, comprei barato, comprei bons negócios, e esses ativos geram uma renda interessante para mim, como para os meus alunos. E aí, como é que eu gero essa renda? Principalmente através dos dividendos. Então, eu não quero só o Marcão suba. E digo mais, as empresas da defesa, por exemplo, setor bancário, setor elétrico, no caso que eu estou lidando com vocês aqui, caramba, dificilmente eu vou vender. São empresas que eu compro para ficar para a vida inteira, dificilmente. Por exemplo, eu sou acionista do Banco Itaú há 10 anos. Nunca vendi e dificilmente vou vender. Eu vivo de quê? Dos dividendos. Cada vez mais ganhando dividendos lá, por exemplo, no meu caso, do Banco Itaú. Então, tem vários alunos que estão ali investindo na Taesa, então, que é excelente negócio também, que paga excelentes dividendos e está ganhando sua renda extra através disso. E dificilmente vai vender, mas subiu, caiu, não importa. Estou ganhando dividendos, porque é um negócio lucrativo. No meio campo, eu até posso, dependendo, né? Eu tive o exemplo da Romi, né, uma empresa do setor industrial, que era do meio campo, né, até uma exportadora também, só que ela subiu muito, ela multiplicou por 4 na minha carteira. Aí eu analisei e vi que fazia sentido eu vender essa empresa, né, porque ela multiplicou por 4, coisa e tal, aí eu realizei lucro, então eu já tinha tupido já na minha carteira de investimento, então eu fiz balanceei minha carteira, ok, e segui. Então é uma decisão, né, na verdade é até uma dor de cabeça gostosa, né, você ver suas ações estão valorizando, aquela empresa está pagando bons dividendos e valoriza muito. A Taesa aconteceu isso recentemente, né, a Taesa subiu muito, a empresa de transmissão de energia elétrica, ela paga bons dividendos e mesmo assim ela subia seu valor de ações. E é claro, se o valor de ações sobe, você só ganha dinheiro se você vender, né? Senão ela vai subir, pode cair, né? Que não importa. Tanto é que é o contrário também. Se uma ação cai, você não perde dinheiro. Perde se você vender na baixa. Então a gente tem que ter muito bem esse conceito na nossa cabeça para poder ser um investidor correto, né? Aquele investidor de verdade, não esse especulador que a gente vê por aí. Ok? E eu tenho meu ataque. Aí sim, minhas pimentinhas. No meu ataque, quem está no meu ataque? No meu ataque são aquelas empresas que o mercado não está vendo, muitas das vezes, né? Não são aquelas empresas small caps, são aquelas empresas pequenas, ou mesmo são aquelas empresas de turnaround, que são aquelas empresas que não são pequenas empresas, mas estão passando por algum problema, e aí as suas ações estão baixas, estão baratas, mas a gente olha para dentro da empresa e a gente vê que a empresa tem um projeto de recuperação, tem uma gestão que está preocupada em dar a volta por cima. Então, a gente vê essas empresas como pimentinhas também. Eu tenho o exemplo recentemente da Via Varejo, né, que depois virou Via, que depois da gestão do Michael Klein, a empresa se tornou uma outra empresa. Claro, sofreu a questão da pandemia, mas a gestão da empresa mudou muito. A própria Oi também, uma empresa que está na auge, uma empresa que está mudando, né, muito da sua gestão, já vendeu lá da Oi Imóvel e tudo mais. Então, já saiu da sua recuperação judicial. Então, a gente já olhava para aquelas empresas, né, não são pequenas empresas, mas são empresas que estavam nesse processo de turnaround, de virada de jogo. A gente via que tinha um projeto de recuperação muito bom. E aí isso pode ser uma boa opção de investimento. E small caps, que são aquelas empresas que ninguém está vendo, que a gente está sempre farejando ali para poder comprar elas baratas, e tem aqueles upsides maravilhosos, né? Tivemos aí a Magazine Luiza, já foi uma small cap que eu tive em carteira, a PetroRio, a Card System, Taurus Armas, vários bons negócios aí que são tidos como small caps, né? Então, empresas pequenas, que acabam tendo esse crescimento, porque a gente analisa o negócio. Então, naqueles meus vídeos, mão na massa, que eu faço lá com vocês, então lá eu analiso o negócio. Então, tem várias empresas também de pimentinhas que a gente pode ter esse crescimento, esse upside. Então, aqui, o que acontece aqui? Aqui eu estou buscando o quê? Aqui eu estou buscando, né, a minha renda extra, né, o dinheiro que eu quero aqui,
é através do upside. Aqui eu busco, vou botar aqui, busco upside. O que isso quer dizer? Valorização da ação. Aqui eu busco valorização. Não estou buscando aqui dividendos. Ficou preto, vou botar vermelho. Não estou buscando aqui dividendos. Pode até pagar dividendos, né? Eu tive até uma small cap, a Wish, uma empresa de corretora de seguros, que era uma small cap, teve upside, me pagava dividendos. Ok, aí é um a mais, né? Tá bom. Mas aqui eu tô querendo o quê? Eu tô querendo o quê? Vou botar upside. Eu tô querendo upside, valorização. E aí sim, aqui sim eu penso em vender. Aqui sim. Aqui, por exemplo, eu comprei lá, por exemplo, a Magazine Luiza. Ela multiplicou por 80 na minha carteira. Aí eu penso em vender. Eu não estou esperando dividendos. E aí, quando eu vendo, então eu realizo o lucro, eu tenho esse dinheiro em mãos e eu faço a de redistribuição. Eu compro mais aqui do setor bancário, mais aqui uma empresa exportadora, um fundo imobiliário, ou também coloco mais atacante e volto aqui no percentual de 50, 20, e aqui, no caso, eu boto mais ou menos os 30%, né? Aqui, 30% até 30% do patrimônio. Aqui a gente coloca até 30% do patrimônio, né? Então, assim, aí eu faço a redistribuição. Ou então posso até realizar lucro e colocar esse dinheiro no bolso também, né? Então, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro. Mas repare que a nossa renda extra que a gente coloca aqui, na verdade, é a soma, né, do que você está ganhando de dividendos, mais o que você está ganhando aqui de valorização de upside, de crescimento. E aí sim, cara, aí você vai ter esse dinheiro gerando esse dinheiro para você, você vai ter o seu caixa, né? Você vai ter esse bom fluxo de caixa seu ganhando dinheiro, e aí você vai fazer a administração. Você pode reinvestir, você pode usar para você, né? Então, assim, mas o objetivo do meu ataque é fazer gols, é valorização. E aqui que a gente tem aqueles grandes upsides, é aqui. Mas eu não coloco 100% do meu patrimônio em pimentinhas. Olha só como está bem distribuído. Olha só como minha carteira de investimento em defesa, meio campo e ataque. Olha como eu estou me adaptando a cenários. Ok? E aí é interessante que muitas das vezes a bolsa de valores como um todo, né? Eu sempre comento que eu não sou investidor de bolsa de valores, sou investidor de empresas. A bolsa de valores é só um mecanismo que faz ter acesso a bons negócios, né, com preços pequenos. E isso que é o legal da bolsa de valores. Mas a gente está analisando empresas. Então, quando a bolsa de valores, de uma forma geral, está em baixa, tá? As ações estão caindo, é onde eu consigo comprar mais empresas pagadoras de dividendos. Porque os dividendos são pagos por ação, independente do preço, se sobe, se desce, não importa. Então, pelo contrário, por exemplo, ações do Banco Itaú, eu quero que caia o Banco Itaú. Por quê? Vou comprar mais barato e aí vou ter maior participação nos lucros dessa empresa. E os lucros estão aumentando cada vez mais. Agora aqui não. Aqui eu quero upside, aqui eu quero valorização. No ataque, eu quero valorização. Então, essa é a diferença. Então, é um ganha, ganha, ganha. Certo? E mesmo com cenários distintos, como eu coloco aqui no meio campo. Então, o método leitura de mundo, que está ajudando lá os meus alunos a ganhar essa renda extra de forma segura, é por quê? Porque nós temos um esquema tático, né, muito bem montado, com defesa, meio campo, até que a gente respeita isso, e isso faz a gente ganhar dinheiro no curto, médio e longo prazo. E aí está sempre, claro, né, investindo em bons negócios. A gente também tem a parte de análise de empresas, comprar o valor descontado, com empresas baratas, mas tudo isso faz parte do método de leitura de mundo. Então, você fazendo isso, eu duvido. Eu estou nisso há 10 anos, já temos várias pessoas que aplicaram o método de leitura de mundo, várias pessoas, eu gravo podcast com as pessoas, eu gravo depoimentos das pessoas que estão aplicando esse método de leitura de mundo e tendo resultados, tendo renda extra de verdade e de forma segura. Eles são unânimes. Nunca perdi dinheiro na Bolsa de Valores, meus alunos também não. E todos se sentem seguros. Eles falam isso para vocês. Por quê? Isso aqui é um método de investimento já comprovado. É um método de investimento comprovado, não só para mim, mas também para os meus alunos. Então, montar uma carteira de investimento, né, na Bolsa de Valores precisa sim de um método. E o método de mundo, até hoje, me desculpa, eu não vi nenhum que entregou mais resultados para outras pessoas, né, meus alunos, etc., do que o método de mundo. Então, eu tenho um site, então esse site, professordiegomota.com.br/resultados, mostra que o método de mundo, sim, ele funciona. Só que vocês têm que seguir o método. E aqui eu trago para vocês nas lives, trago para vocês mais do método de mundo, você aprender, inclusive, os vídeos mão na massa, para poder escolher um bom negócio. Então, você precisa saber escolher bons negócios, boas ações, boas empresas, precisa comprar com valor extra descontado, certo? E montar, sim, a sua carteira de investimento com defesa, meio campo e ataque. Se você fizer isso, você, sim, vai ter resultados igual dos meus alunos, uma renda extra de forma segura na Bolsa de Valores. Como eu digo, eu não sou investidor de bolsa de valores, eu sou investidor de empresas. E aí sim você começa a ganhar aquela renda passiva, né? O dinheiro trabalhando
para você, né, de uma forma bem interessante. Não só acumular patrimônio. Lembro vocês que patrimônio não é renda. Eu tenho amigos que têm patrimônio muito maior que o meu, mas não tem a minha renda. E por que eu consigo ter uma boa renda? Porque eu consigo o quê? Comprar barato. Eu tenho foco em empresas de dividendos. E outra coisa que é importante também, repare que a minha carteira de investimento ela se retroalimenta, porque quando eu recebo dividendos, eu posso reinvestir. Olha só, e ter maior participação nos lucros. Quando eu tenho um upside aqui, como a Magazine Luiza subiu na minha carteira, a PetroRio, a Card System subiu na minha carteira de investimento, eu posso vender ou sua totalidade ou uma parte, e esse dinheiro eu faço o quê? Eu reinvisto, é uma retroalimentação. Então, cada vez mais eu consigo fazer minha carteira de investimento trabalhar para mim. Então, além de aumentar o patrimônio, eu também consigo aumentar a participação nos lucros, aumentar os dividendos e aumentar, assim, a minha renda. E o que faz diferença na vida das pessoas é a renda, não é o patrimônio. Ah, Diego, mas eu vou acumular um patrimônio, sei lá, de 2 milhões de reais. Cara, o que vai pagar a sua conta de luz, seus boletos e tudo mais, não vai ser o patrimônio. Você não vai vender o patrimônio para poder ficar pagando seus boletos. O que vai pagar seus boletos é a renda que esse patrimônio gera. Essa é a grande diferença, essa é a grande sacada. E com o método de mundo, o foco está na renda. As pimentinhas servem para quê? Para que você possa aumentar ainda mais, você poder comprar ainda mais ações das empresas com foco em dividendos e ter participação nos lucros. Por isso que eu tenho as minhas pimentinhas. Claro, você pode ter upside aqui nas pimentinhas, vender e usar esse dinheiro. Até pode. Mas o interessante aqui é que você tenha esse upside, tenha esse crescimento e reinvista todo esse dinheiro para você aumentar ainda mais a sua participação nos lucros das empresas, por exemplo, do Banco Itaú, do Banco Bradesco, da Taesa, da Alupar, da EDP, tantas empresas, dos fundos imobiliários. Aí depende muito como você está fazendo a sua distribuição aqui na sua carteira de investimentos. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado de mais uma live. Essa foi a live 32. Aplicamos aqui como você montar uma carteira de investimento com defesa, meio campo e ataque. A importância de você redistribuir isso, né? Sabemos que não basta você comprar um bom negócio, você precisa comprar um bom negócio que faça sentido na sua carteira de investimento, como faço analogia com um time de futebol. Não adianta comprar um bom jogador, você tem que comprar um bom jogador que faça sentido no seu esquema tático, não adianta. Você está cheio de atacante, vai comprar mais atacantes? Não, você tem que comprar defesa, tem que comprar jogador de meio de campo e também de ataque. Então, sou o professor Diego Mota, não esqueça de dar o like, de compartilhar esse vídeo, continua acompanhando a gente tem vídeos também mão na massa, que eu analiso, pego uma empresa e analiso de forma profunda essas empresas e um pouco mais do método leitura de mundo, vocês vão conhecer aqui, através das lives e também dos vídeos mão na massa. Ok, pessoal? Até a semana que vem, até a próxima.